Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pela nossa TV, Canal 20, a televisão de Araranguá. Você pode nos assistir também através da internet no www.tvcanal20.com.br. Anuncie para seus amigos que estão fora do país, que estão espalhados aí pelo todo o território nacional. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Hoje vamos discutir um pouco com deputados da nossa região. No primeiro bloco está aqui comigo o deputado José Ney Ascari e no segundo bloco o deputado estadual Manuel Mota, até porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está indo ao interior do estado para colher subsídios para o orçamento. É um orçamento regionalizado, enfim, ouvir as bases, saber o que os prefeitos estão pedindo, estão querendo, enfim. E é sempre um prazer rever o Zé Ney Ascari, que está aqui conosco para esse primeiro bloco. Prazer em tê-lo aqui. O prazer é nosso, Saulo, estar aqui participando desse debate, do seu programa. Quero cumprimentar todos aqueles que acompanham essa entrevista através do Canal 20. Então, deputado, essa interiorização da Assembleia, essa questão do orçamento, ela é importante porque sempre que o governante ouve, ou o deputado que é o representante das bases, ouve o que os prefeitos, o que as entidades querem, é muito bom. O problema é que não é uma garantia de que o pedido será realizado, né? É verdade, mas esse é um momento importante, porque essa é a primeira condição para a realização desses investimentos. O que for incluído no orçamento do ano de 2013, por exemplo, tem uma possibilidade de se efetivar. Por isso que esses momentos são importantes. É claro que nós que circulamos pela região, juntamente com os demais parlamentares que representam essa região, e nós somos num total de 8 aqui no sul do estado, já temos informações colhidas no dia a dia desses contatos. Mas esse é um momento único em que a comunidade é convidada para participar dessas discussões e definir efetivamente quais são as prioridades. É o momento da formalização e é o documento que, na verdade, conta, e a Assembleia, evidentemente, vai considerar essas manifestações e vai formular as emendas para incluir esses investimentos no orçamento do ano que vem. Aí começa uma segunda etapa, também importante, que é a luta para tirar do papel essas prioridades. Mas eu já quero aqui destacar antecipadamente, Saulo, que nós estamos vivendo, e você já ouviu isso com toda certeza da parte dos outros deputados que representam o Sul, estamos vivendo um momento ímpar de unidade. Talvez o momento de maior unidade na história de Santa Catarina no que diz respeito à representação parlamentar do sul do estado. Essa é uma outra condição importante para que estes investimentos possam sair do papel. Então, nós precisamos, primeiro, definir as prioridades, precisamos ter isso bem claro, e no segundo momento vem a parte da luta, da articulação, né, de todo o trabalho que precisa ser feito para que esses investimentos, aí sim, possam sair do papel. Esse momento ímpar que o deputado Zé Ney acaba de mencionar, a gente vive isso há anos. Eu atuei muitos anos em Criciúma também e eu via isso. Criciúma não desenvolvia, não andava. Por quê? Porque os nossos representantes ficavam brigando entre si, né? Ah, não, o Zé Ney é do PSD, eu sou do PP, não. Se ele quer, eu não quero. E se eu quero, ele não quer. E Criciúma perdeu muito com isso, né? Araranguá também, a região também. Hoje não. Nós temos 8, né? 8 deputados do Sul, entre Criciúma, Araranguá, o Vale do Araranguá tem 2, mas que estão juntos. O pleito de um é o pleito de todos, né? Isso é verdade. E o bom é que essa unidade também já se estende para outros segmentos da sociedade. A classe empresarial pensa muito fortemente também nessa direção, as lideranças comunitárias, a imprensa tem ajudado muito. E esse é o novo momento. Aliás, é isso que a sociedade espera dos seus representantes nessa aula, que eles se unam para fazer com que as coisas realmente aconteçam. E um outro dado interessante, e aí é mais uma unidade regional que eu também quero destacar aqui nesse momento, é que hoje não se fala mais tanto como se falava antigamente em região de Tubarão, em região de Criciúma, em região de Araranguá. Hoje se fala muito em sul do estado. Essa também é uma observação importante, porque a gente ouve falar na região serrana,
na região oeste, na região norte de Santa Catarina, na região do meio oeste. Nós precisamos falar em região sul do estado, porque nós temos bandeiras que são comuns para todas as nossas 3 associações de municípios. Por isso que esse sentimento, né, ele precisa ser cada vez mais forte. Essa unidade não resolve tudo, evidentemente, mas já está comprovado de que com esta unidade nós já conquistamos avanços importantes para a nossa região. Porque, na verdade, nós vivemos hoje na região mais pobre de Santa Catarina, né? Essa é a nossa dura realidade hoje. Eu acho que essa união é importante porque você tem mais peso ao apresentar um pedido ao governador, enfim, ao colocar as coisas na Assembleia, ao expor as nossas necessidades na Assembleia Legislativa. Eu digo sempre, deputado, que a nossa região só é a mais pobre de Santa Catarina porque as coisas aqui demoram a acontecer. Nós temos obras aqui, demandas aqui de mais de 50 anos. A abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá, mais de quase 100 anos. A Serra da Rocinha, que agora parece que vai, né? A Serra do Faxinal, que saiu a metade, outra metade agora está acontecendo, são obras Enterprise, 50 anos, né? Você tem razão, é verdade. É claro que o desenvolvimento para o sul do estado ficou prejudicado no comparativo com as demais regiões, principalmente pela falta de obras estruturantes. E aí vamos falar da demora na duplicação da BR-101, que ainda não está concluída, embora já numa fase final. Nosso aeroporto trouxe prejuízos significativos para todo o sul, a falta do aeroporto, evidentemente. Mas agora já está definida, inclusive, a empresa que vai fazer a gestão do aeroporto, ou seja, a pista está pronta, o terminal pronto, os equipamentos adquiridos, a pavimentação ligando a BR-101 até o aeroporto pronta. A empresa que vai fazer a gestão desse aeroporto também já contratada. Pois é, mas parece que só vai poder começar a operar lá no final do ano ou ano que vem ainda. Mas de qualquer forma, nós estamos numa fase final já dessa novela, que é a construção do aeroporto. Mas nós vamos poder contar, se não nesse ano, mas fatalmente em 2013, com ele operando. E aí é uma condição importante que está sendo criada para que nós possamos atrair investimentos. As pessoas às vezes perguntam, mas eu não tenho interesse direto no aeroporto aqui para o sul do estado. Mas sem essa estrutura, a região perde investimentos. Muitos empreendedores deixaram de vir para cá, né, por conta da falta desses investimentos, dessas obras. E isso implica em quê? Em prejuízo na geração de renda, na geração de emprego, enfim. Empresas deixam de vir para cá. Exatamente. E isso gera renda, gera emprego, é isso que a região precisa. Mas eu acho que nós estamos avançando. Você falou bem aqui, nós estamos tirando do papel a Estrada do Faxinal, nós estamos tirando do papel a Serra da Rocinha, que é uma rodovia importante. Nós temos aqui a presença do governo já em muitos outros pontos cruciais no setor rodoviário. Vamos falar na restauração da estrada de Passo de Torres, que era uma necessidade. Estamos começando agora a revitalização da rodovia que liga Araranguá a Meleiro. As demarcações já estão sendo realizadas. A revitalização do Erma Jacinto Machado, a revitalização da rodovia que liga Meleiro a Forquilinha também já no processo adiantado. Hoje já está em andamento o projeto para a pavimentação da rodovia que liga Praia Grande a Jacinto Machado. Claro, é uma obra que vai ser discutida por muito tempo ainda, mas o projeto, que é essencial, já está sendo, né, elaborado. Enfim, são avanços importantes. Agora a região precisa de muito mais. Por isso que a audiência pública que a Assembleia realiza aqui em Araranguá, neste momento, é importante para definir justamente com a sociedade, né, que é quem tem legitimidade para isso, quais são essas prioridades. A partir daí, nós vamos estar juntos, irmanados, para fazer com que, pelo menos, parte dessas prioridades possam se tornar realidade aqui no sul do estado. O senhor é um deputado do partido do governador, do PSD, por isso eu fico à vontade de cobrar do senhor e do governo, digamos, atitudes mais rápidas, respostas mais rápidas à sociedade. O senhor falou agora da Araranguá Meleiro. Olha, é absurdo o estado que se encontra essa estrada. E aí, saiu a licitação, uma empresa recorreu e agora ia começar anteontem, ia começar semana passada, não começou, demoram. Enquanto isso, o cidadão está passando ali, furando pneu, cortando pneu, quebrando aro,
estourando suspensão de automóveis. Então o cidadão está tendo prejuízo enquanto espera pelo Estado. Aqui a rodovia que liga Araranguá a Arroio do Silva tem alguns buracos, começam a aparecer e cada vez maiores. Aqui próximo à ponte do Sangradouro, quem sabe do que eu estou falando conhece bem, tem uma cratera que está abrindo. Então, buraco abriu num dia, no máximo em 2 dias tem que ser tampado. Só que aí nós não temos a estrutura suficiente aqui. E o pior é que numa das entrevistas que me concedeu, o Paulo Meller do DEINFRA me disse o seguinte: olha, nós chegamos à conclusão que é mais barato você contratar uma empresa para fazer esse serviço do que manter uma estrutura do governo aí. Só que aí acontece isso que está acontecendo. O cidadão demora muito o reparo e o cidadão é que tem o prejuízo. Eu gostaria que o senhor levasse ao governador esse tipo de reclamação da nossa sociedade aqui. Aliás, essa é uma reclamação que nós temos ouvido, né, em várias cidades, em várias regiões. Na verdade, e não é justificativa, mas o procedimento burocrático no poder público é realmente exagerado. Isso faz com que algumas providências demorem muito para acontecerem. Mas na questão da conservação da rodovia, você tem razão. Nós, com frequência, temos feito contato com a Secretaria de Infraestrutura, com o DEINFRA também, manifestando a nossa preocupação. Porque quem está na ponta, quem está circulando nos vários municípios da região, somos nós parlamentares. E o que nós estamos ouvindo aqui no seu programa, nós estamos ouvindo em vários outros momentos, seja encaminhamento feito por vereador, por prefeito, por secretário municipal, por lideranças empresariais da região, pela imprensa que faz isso com muita propriedade também, é uma preocupação. E nós esperamos que, de fato, o DEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, contrate efetivamente empresas, já que não tem mais condições de fazer isso pela sua estrutura própria, com pessoal, com equipamento próprio, porque esses órgãos foram, na verdade, desestruturados no que diz respeito a equipamentos e pessoal apropriado para fazer isso, mas que contrate, então, empresas que fiquem de prontidão, que uma vez acionadas possam imediatamente corrigir esses pequenos problemas que existem, dando segurança e tranquilidade para a população que precisa transitar por essas rodovias. Já que a terceirização é a palavra de ordem, né? Quem sabe terceiriza esse trabalho, abre uma licitação, terceiriza esse trabalho, porque não adianta, porque, claro, abrir o buraco, a tendência dele é aumentar, né? Aí daqui que abre a licitação, é muito longe. Né? Nós chegamos a sugerir às autoridades do governo, inclusive, uma outra modalidade de parceria, uma parceria entre o governo e a prefeitura, um convênio entre o governo e a prefeitura, para que a prefeitura possa assumir a conservação tanto das estradas estaduais que cortam os municípios não pavimentadas, quanto as rodovias pavimentadas. O município que já tem equipamento, já tem pessoal para fazer a conservação do seu sistema rodoviário, poderia, com o recurso repassado pelo governo do estado, pontualmente se responsabilizar por essa conservação. Na minha concepção, isso seria mais bem feito do que é hoje, com custo menor para o poder público. É uma ideia que nós já formulamos, outros deputados também já fizeram essa indicação, essa sugestão, e esperamos que o DEINFRA e a Secretaria de Infraestrutura, que tem a responsabilidade pela gestão também da manutenção das nossas estradas, encontrem uma solução para que nós não tenhamos essa dificuldade de espera, de demora, e aí sim os prejuízos acontecendo para a nossa população. O governo Raimundo Colombo deslancha nesse segundo semestre, deputado? Eu tenho convicção que sim. Nós vivemos 2 momentos nesse governo. A primeira etapa foi uma etapa de planejamento, de definição de estratégias, uma etapa mais de reuniões internas, de captação de recursos. E agora a segunda etapa já começou. Nós abrimos 2013 com o governador circulando por Santa Catarina, anunciando investimentos, definindo ações, tirando esses projetos do papel. Isso é fruto de uma articulação muito forte que foi feita pelo governo, principalmente junto ao governo federal, pelo governo estadual, junto ao governo federal. Nós temos hoje recursos importantes que já estão reservados, e se fala em uma verba de aproximadamente 9 bilhões de reais. Essa é uma verba que está reservada para investimentos nas nossas estradas, seja na recuperação, na revitalização ou na pavimentação de rodovias não pavimentadas, seja
na saúde, na educação, na segurança pública, também investimentos na área da agricultura, enfim, social. É um momento novo nesse governo e um momento importante. O grande desafio, Saulo, vai ser tirar essas obras do chão, em função dessa burocracia que de fato é um tanto exagerada na área pública. Mas muitos desses investimentos já estão, né, sendo realizados e a sociedade já começa a perceber isso. Uma outra coisa que nós precisamos registrar aqui é o apoio que esse governo já começa a dar aos municípios. São parcerias que vão permitir que as nossas cidades realizem investimentos. O governador já circulou em vários municípios da região, vai estar aqui também na região do Vale do Araranguá agora em julho. Tem uma pré-agenda dele para cá, para o dia 18 e para o dia 19. Ele vai atender nesse roteiro, essa pelo menos é a intenção, todos os municípios e vai viabilizar a liberação de recursos para todas as cidades. Recurso a fundo perdido e sem contrapartida. E o que é mais importante, esse recurso vai ter que ser aplicado em investimento. Não é dinheiro para pagar conta, não é dinheiro para o custeio, é dinheiro para obra, é dinheiro para investimento. Ou seja, a sociedade... Aquisição de máquinas também, né? Também, a sociedade vai poder visualizar o resultado dessa parceria. E uma outra coisa também precisa ser registrada aqui. Todas as prefeituras serão atendidas, independentemente da cor partidária. É uma ação que o governo faz, inédita em Santa Catarina, atendendo a todos com critérios de população e tal. Eu acho que é um momento novo que nós estamos vivendo em Santa Catarina, com a realização de obras cuja responsabilidade é direta do governo do estado e também com parcerias com prefeituras, permitindo que as prefeituras possam atender as suas necessidades, pelo menos as prioritárias. E nesse caso que o senhor está citando, a Assembleia teve participação na aprovação deste fundo, né? Sim, a Assembleia atendeu, sempre que convocada pelo Executivo, atendeu com muita rapidez. Teve projeto que chegou num dia na Assembleia, foi deliberado no dia seguinte, né, já era a lei sancionada pelo governador, porque essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade, é agilizar, ainda mais quando a notícia é boa, quando a decisão é atender as demandas, pelo menos parte das demandas da sociedade. A Assembleia não poderia agir de modo diferente. Como o deputado observa essas manifestações em todo o Brasil? Eu acho que elas são bem-vindas. Elas fortalecem o nosso país, elas fortalecem a democracia e elas provocam uma grande reflexão. E o que é mais importante, não apenas uma reflexão, elas estão provocando mudanças. Quem não entender esse momento está fora do contexto. Desde a Presidente da República, o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras municipais, os gestores municipais, têm uma grande responsabilidade, que é assimilar isso que está acontecendo e transformar essas manifestações em ações que possam promover a agilização, sobretudo, das ações do poder público. Eu tenho acompanhado isso, lamentando, evidentemente, alguns momentos de vandalismo, de quebra-quebra, mas são minoritários. As manifestações, no geral, têm sido muito pacíficas. E aí é que está o efeito. A manifestação pacífica que gera, de fato, essa grande reflexão. Porque a manifestação com vandalismo, ela perde o sentido, perde a razão. Então, eu acho que é um momento importante que nós precisamos aproveitar para avançar. Nós temos reformas emperradas no Congresso Nacional. A reforma tributária, o Pacto Federativo, principalmente a reforma política. Eu acho que a condição para nós avançarmos nessas reformas está criada. Se nós aproveitarmos esse momento, nós vamos sair desse processo muito mais fortalecidos e um país, tenho certeza, muito melhor do que está. Agora eu fico cá com meus botões, pensando o seguinte: por que é que teve que haver toda essa manifestação do povo para que as coisas aconteçam no Congresso? É a mesma coisa que o jogador de futebol ganhar bicho porque ganhou o jogo. Ele é pago para jogar futebol e, em tese, para ganhar o jogo. Nem sempre ele vai poder. Agora, por que quando ganha tem que ganhar o bicho? No Congresso é a mesma coisa. O deputado recebe para isso, né? Então ele tem mais que produzir. Mas não, aí ficam lá discutindo anos a fio, medidas importantes que não saem do papel. Aí o povo vai para as ruas, daí as coisas acontecem, né? É que nós precisamos reconhecer isso, muitos interesses na tramitação dessas grandes matérias. A PEC 37...
Se fosse votada, Saulo, há 15 dias atrás, ela possivelmente seria aprovada. Seria aprovada com certeza. O indicativo era esse. Por causa dos interesses corporativos, enfim, inclusive dos parlamentares, de alguns parlamentares que tinham a responsabilidade de fazer a apreciação da matéria. Mas depois de uma grande manifestação dessa, da sociedade, não tem a menor condição de imaginar a aprovação da PEC. Por isso que a população precisa participar. Com essas manifestações, acompanhando o trabalho dos seus representantes, quanto maior for a participação da sociedade, fiscalizando, monitorando, melhor vai funcionar todo o processo. A classe política precisa desse acompanhamento para ficar atenta, ficar sintonizada com os anseios da sociedade. Eu acho que a manifestação ela é bem-vinda e vai trazer muitos resultados positivos. Guardadas as devidas proporções, deputado, essas demandas reprimidas que existem lá no Congresso Nacional também existem na Assembleia, ou elas inexistem ou até existem, mas em menor proporção? É muito menor a proporção. Nós temos sim algumas matérias que tramitam com um pouquinho mais de morosidade, mas em função da complexidade. Nós temos agora, por exemplo, discutindo um projeto que é importante para Santa Catarina, que são as ações para tentar evitar aqui no estado o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss e tal. É um projeto complexo de origem do Executivo, uma série de outras matérias de origem parlamentar se juntaram a essa proposta. É complexo esse assunto. Nós vamos, por exemplo, na semana que vem realizar uma audiência pública com a sociedade para ouvir também a opinião não só de quem circula por esses ambientes, mas também dos proprietários, enfim, para colhermos subsídios para tomarmos a melhor decisão. Então é um assunto que já está tramitando na Assembleia há um bom tempo. Um outro tema também que é palpitante, mas que não está esquecido, e também teremos uma audiência pública nos próximos dias, é que define, por exemplo, a escolha do diretor de escola por eleição. Esse é um assunto também que gera um calor muito intenso, já está tramitando na Assembleia desde o final do ano passado, mas que deve ter agora, nos próximos 30 dias, uma solução. Mas isso não significa que nós não estejamos discutindo internamente nas comissões, o assunto tem sido tratado e agora uma audiência pública vai ser realizada também nos próximos dias para que nós possamos ouvir as pessoas que têm ligação direta com esse tema e possamos tomar uma decisão mais próxima possível do anseio da sociedade. Então nós temos sim algumas matérias na Assembleia tramitando há um bom tempo, mas numa proporção, respondendo a sua pergunta, bem menor do que acontece no Congresso Nacional. Deputado estadual José Ney Ascari, foi um prazer, em primeiro lugar, revê-lo e tê-lo aqui também no nosso programa. Prazer é todo nosso. Parabéns pelo programa. Estamos à disposição de todos. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o deputado estadual Manuel Mota sobre orçamento regionalizado e, claro, também vamos falar de problemas da nossa região que precisam ser resolvidos. Afinal de contas, é para isso que servem os nossos representantes na Assembleia Legislativa. Intervalo, não saia daí, a gente já volta.